Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez estamos com um vídeo diferente, novamente com o Michelson Borges aqui para trazer outro assunto. E o assunto de hoje é sobre a música. E agora vamos conversar com ele aqui. O que fez você mudar de preferência? Eu me lembro bem quando eu fazia faculdade ainda, né, lá em Florianópolis, numa tarde que eu cheguei assim bem cansado do meu curso de jornalismo, né, eu ainda ouvia algumas músicas seculares, né, algumas músicas assim, de FMs, né, essas comuns. E um dia eu cheguei no meu quarto, eu queria descansar, queria relaxar, e para mim relaxar era deitar na cama, ler um bom livro e escutar lá meus rocks, né. Eu peguei um livro de Ellen White chamado Mensagens aos Jovens. E eu me deparei com esse texto que eu vou ler para você agora aqui, que me fez refletir muito sobre o que eu vinha ouvindo, né, nas rádios, no meu aparelho de som, né. Naquele tempo tinha toca-fita, sabe o que é isso? Fita cassete? Negócio que colocava um quadrado assim É isso aí. e tocava. Coisa de museu já, né? Um pouco menos tecnológico do que um pendrive ou uma internet. Bem menos. Bom, mas eram os aparelhos que a gente tinha na época, né? E aí eu li esse texto aqui, ó. Anjos, é um texto de Ellen White, no livro Mensagens aos Jovens, página 295. Anjos estão observando uma casa distante. Jovens se reúnem ali. Há som de música vocal e instrumental. Cristãos estão reunidos, mas o que se ouve é uma canção, uma música leviana, própria para o salão de dança, o salão de baile. Veja, os puros anjos recolhem a luz para si e as trevas envolvem os que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena, estão tristes. E se os anjos de Deus se afastam quando a gente deliberadamente e conscientemente escolhe coisas que os entristecem, eu não queria ficar assim acompanhando os anjos, né? E aí eu pensei, eu acho que eu devo mudar realmente a minha preferência em relação à música também. E eu comecei a pedir que Deus me ajudasse. Assim como Deus me ajudou a mudar o gosto pelas leituras, pelo paladar também, que eu comia coisas que não faziam bem para a minha saúde, para a minha mente, né? Eu sabia que Ele também podia mudar minhas preferências musicais. E houve um milagre mesmo, né? Porque com o tempo eu parei de ouvir essas músicas, eu destruí lá minhas fitas, né? Cassete. Destruiu? Destruí, né? Desfiz mesmo, romper com esse tipo de coisa. Nossa. E aí passei a ouvir as músicas da Igreja Adventista, né? E passei a ouvir Arautos do Rei, Grupo Prisma, né? E outros que havia na época, né? E confesso que foi uma mudança que me fez muito bem, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava ali ouvindo música, eu gostava disso, né? Eu estava também permitindo que o ambiente do céu, o ambiente que tem a ver com Deus, ele permanecesse ao meu lado sempre, né? Claro que mesmo no que diz respeito a músicas cristãs, a gente também tem que escolher bem, né? Podemos falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse assunto aí. Mas, sem dúvida nenhuma, que mudar o tipo de música do seu repertório, aquilo que você escuta no carro, em casa, nos seus momentos de lazer, isso faz grande diferença, porque traz para você uma atmosfera, né, boa, e isso me fez muito bem. Uhum. E como era a música no Éden? Boa pergunta. Eu tenho aqui no meu computador uma palestra, né, que eu ainda quero apresentar. Você está tendo aí uma entrevista exclusiva, né? Um assunto que eu ainda não apresentei, nesse formato aqui pelo menos, né? E aqui eu coloco alguns textos, né, que tanto da Bíblia quanto de Ellen White, que mostram a importância da música para o cristão e como era, né, a música lá no Éden antes do pecado e como vai ser a música também um dia quando Jesus voltar e nos trazer aqui a nova terra, né, nos colocar na nova terra. E eu costumo dizer assim, Eliel, que a nossa vida aqui nesse mundo é uma preparação para que nós possamos voltar aos padrões que Deus estabeleceu lá no Éden. Porque a nova terra vai ser o Éden restaurado, né? Então, por exemplo, no Éden eles tinham uma dieta natural, saudável, né? Sem uso de animais, né? como alimento. E se nós queremos um dia ir para o céu, e sabemos que no céu não haverá morte, portanto não haverá consumo de animais, né, como alimento, devemos desde já, né, com paciência, com sabedoria, mas com esforço pessoal, nos preparar para esse tipo de mundo, né? No Éden não havia violência, então aqui no mundo a gente deve também buscar uma vida de paz, tranquilidade, de amar as pessoas, todas elas, né? No Éden havia amor entre o casal, Adão e Eva, né? E o casamento ali era
um relacionamento entre um homem e uma mulher, de fidelidade, né? De uma vida de casados. Então eu entendo que aqui nesse mundo também nós temos que nos preparar para esse tipo de vida, e ter a vida o mais próximo possível do padrão que Deus estabeleceu lá no Éden para o ser humano. Porque se Deus criou a vida para ser daquele jeito, é porque é a melhor vida para nós, né? É que nos trará mais felicidade. E se a gente sabe alguma coisa sobre a música do Éden e como também vai ser no céu, eu creio que o ideal é a gente aqui na Terra já procurar aproximar o mais possível desse tipo de música. Concorda? Sim. E no livro História da Redenção, páginas 24, 29 e 30, Ellen White escreveu algo interessante aqui. Ela diz assim: os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música. E como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou a seus seguidores, os anjos caídos, né, a sua ansiedade por incitar Adão e Eva a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus. E olha só que interessante isso aqui. Mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao Criador. Então a música que era, segundo Ellen White aqui, melodiosa, harmoniosa, né, e também cheia de alegria, ele quis transformar numa música que incitasse ao ódio e que maldissesse a Deus, que blasfemasse de Deus. E falar a verdade, não é o que muitas músicas hoje fazem? Justamente, né, destacar o ódio, destacar, assim, menosprezar o ser humano, rebaixar o ser humano, e quando o ser humano é rebaixado, isso machuca Deus, porque Deus é que criou o ser humano, e levar também as pessoas a blasfemar de Deus. E é exatamente o tipo de música secular, profana, que a gente, não todas, né, mas muitas delas hoje fazem. Outra coisa, né, por que Satanás ficou tão irado, né, com os puros cânticos, né, que eram entoados por Adão e Eva no Éden, louvando a Deus? A gente, quando lê a Bíblia, né, em Ezequiel 28, por exemplo, Jó 38, a gente percebe que Lúcifer ele fazia parte do coral dos anjos. Então ele conhece muito de música, e ele sabe como usar esse poder, né, para fazer o contrário do que Deus queria. Deus criou a música para nos trazer paz, nos trazer felicidade, né, harmonia. O diabo, conhecendo esse recurso, faz justamente o contrário, né? Sim. E qual é a diferença da música secular para a música profana? Eu falei aqui, né, música secular e profana, né? Bom, nem toda música secular é má, né? É ruim, assim, desonra o Criador, né? Agora, toda música profana é. Então, nem toda música secular é profana, mas toda música profana, ela não é boa porque ela profana o nome de Deus, profana o ser humano, né? Ela lida com valores que não tem, antivalores, né? Coisas que não tem nada a ver com os valores de Deus, com as coisas de Deus. Sim. E atualmente a gente percebe que muitas músicas religiosas são muito ritmadas e lembram rock. Tem algum problema nisso? Quando a gente investiga a história do rock, a gente vê que é complicado, porque o rock and roll, né, ele, via de regra, é o tipo de música profana, que a gente falava agora há pouco, né? Os próprios pioneiros dessa música já diziam, né, que sexo, drogas e rock and roll, né, na contracultura norte-americana dos anos 60, né, o rock ajudou muito a impulsionar essa cultura que tinha elementos assim, muito negativos, né, e anticristãos, né? O Raul Seixas, né, um famoso cantor de rock nacional, já dizia que o diabo é o pai do rock, né? Se eles mesmos falam isso, né, David Bowie também dizia algo parecido, né? Se esses que fazem esse tipo de música já dizem isso, né, como que eu posso misturar, né, um estilo de música que é feito para excitar, que mexe com os sentidos, com a nossa mente, nossos pensamentos, né? Eu posso colocar uma letra cristã e achar que isso é música sacra, né, ou música religiosa. Vai haver uma contradição aí, né? E aí acontece uma coisa que eu tenho dito em minhas palestras, né, quando eu falo sobre cinema, por exemplo, sobre filmes, né, sobre também alimentação, que é a questão do hiperestímulo. A mente hiperestimulada, ela passa a não ter mais prazer em coisas tranquilas, né? Então a pessoa que, por exemplo, assiste muito filme de ação, de violência e tal, ela já não consegue mais ter prazer em leitura, em estudo da Bíblia, por exemplo, né, em coisas mais calmas, porque a mente está acostumada com adrenalina, com um outro neurotransmissor chamado dopamina, né, que é um tipo de droga natural que, se estimulado de forma indevida, vicia a pessoa em coisas muito estimulantes, né? Quem fica muito acostumado a ouvir músicas ritmadas e assim percussivas e tal,
dificilmente vai ter prazer em ouvir essas músicas que você gosta, do Inário, que são mais tranquilas, que são mais calmas, né? E eu creio que seja um problema. Então eu não vejo com bons olhos essa invasão de estilos semelhantes ao rock, o rock em si, no meio das músicas sacras. Uma vez eu vi uma coisa em algum lugar, acho que no Facebook, né? Alguém colocou assim, interessante, né? Quando alguém fica endemoniado, geralmente as pessoas abrem o Inário e cantam o Castelo Forte, o hino do Lutero, né? É difícil imaginar alguém pegando um CD de música aí gospel para tocar um corinho meio rock, né? Para expulsar o diabo. Acho que o diabo vai até dançar, né? Então, nessas horas você percebe como há uma diferença, né? Há uma diferença. E eu creio assim, que na época de perseguição, de tribulação, o que vai sustentar a nossa fé são esses grandes hinos cujas as letras são de conteúdo teológico profundo, né? Que tem a ver com a Bíblia, não esses corinhos que tem 3, 4 linhas de música e repete 1000 vezes essas linhas, né? Então, eu creio que a gente poderia voltar um pouco aí, analisar essa questão, né? Repensar. Não estou dizendo que tudo da nossa cultura, né, presente é ruim. Repito, né, nós podemos sim atualizar algumas coisas, mas com critérios. E evitar realmente certos modismos aí. Uma vez eu perguntei para uma pessoa com quem eu estava debatendo lá nas redes sociais, né? Ele dizia assim, mas qual o problema de usar, por exemplo, estilo rock, ritmado e tal? Aí eu falei assim, tá, e o dia que quiserem colocar o funk como música cristã? Ele falou, não, né, é demais. Pois é, mas 20 anos atrás, quando se alguém falasse que fosse colocar o rock como música cristã, talvez as pessoas se espantassem. Se a gente não tiver critérios e não colocar um freio em certas tendências, com o tempo as coisas vão ficando cada vez mais absurdas, né? E a gente tem que tomar cuidado mesmo. Eu falei no começo, né, que a nossa vida tem que ser de acordo com o Éden e com o que vai ser no céu, né? Talvez uma boa pergunta fosse, como é que vai ser a música no céu, então? Né? Já vimos que no Éden ela era o quê? Suave, harmoniosa, né? Louvava a Deus. E eu quero ler aqui, esse é um livro muito bonito também, de Ellen White, Visões do Céu. Como é bom a gente pensar mais no céu, né? E nas coisas que nos aguardam, né? Para a gente ver que realmente não vale a pena focar nossa atenção neste mundo, só nesta vida, né? Que realmente vale a pena a gente se preparar para a volta de Jesus e para o mundo que virá. E nesse livro aqui, Ellen White, ela fala alguma coisa também sobre a música que nós vamos cantar no céu, né? Por exemplo, aqui na página 57, ela fala assim, os anjos dirigentes desferiram, ou deram, né, em primeiro lugar, o tom. E então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz. E todas as mãos deslizaram habilmente sobre as cordas da harpa. Fico feliz que eu vou saber tocar harpa pelo menos no céu. Né? Originando uma música melodiosa com acordes abundantes e perfeitos. O que você percebeu de novo aqui? Música. Que vai ser suave, melodiosa. Que nem no Éden, né? Então. Melodiosa e que não irritava os ouvidos. Daquele mesmo tipo, né? E um outro trecho aqui na página seguinte, página 58, fala assim, ó. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos, removeu-se toda a causa de pesar. Por entre o agitar dos ramos de palmeiras, derramam um cântico de louvor, claro, suave e melodioso. Todas as vozes apreendem a harmonia até que reboa pelas abóbadas do céu. Olha só que interessante, mais uma vez as características de um canto que pelo jeito Deus aprecia. Louvor claro, suave, melodioso e harmonioso. A gente não ouve falar aqui de ritmo, né? Claro que deve ter o ritmo, mas nunca o elemento ritmo é o mais ressaltado. Sempre se fala em melodia e harmonia. Acho que isso deve fazer pensar também, né, a gente, os músicos, né? Eu costumo dizer assim que os músicos da nossa igreja são uma bênção, né? Eles ajudam muito, né, o ministério, porque a música ela é como um sermão, né? Ela toca corações, ela prepara as pessoas, né, predispõe as pessoas para aceitar a mensagem pregada. Então nós temos que orar muito por eles, temos que apoiar o ministério deles, mas assim como o pregador ele deve estudar para se preparar para pregar, né, e deve ser muito criterioso, né, deve haver muito critério na escolha desses pregadores, eu creio que os músicos também deveriam estudar, orar muito sobre o que fazem, eu sei que muitos fazem isso realmente, né, e se preparar como um pregador se prepara para apresentar a sua mensagem, porque a música é poderosa e às vezes até mais poderosa do que um sermão. Então, muito obrigado pela palestra, pelo vídeo aqui, pela entrevista. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais vídeos assim. Tchau!